Olá, bom dia a todos. Meu nome é Marina Morgadi, eu sou uma das autoras junto da professora e doutora Vanessa Gomes do artigo Análise da Legislação Brasileira para a Redução de Emissões de Carbono em Edificações, Desafios e Oportunidades, para o primeiro Congresso Brasileiro, Mudanças Climáticas e a Resiliência Urbana dentro do eixo temático, Políticas Públicas, Preservação e Conservação dos Ecossistemas. Para a gente começar, vou dar uma contextualizada na importância do Acordo de Paris e a relação com as edificações. O Acordo de Paris ele estabelece como objetivo a limitação da temperatura global em 2 graus Celsius até 2050, buscando alcançar 1,5 graus. Isso por meio da mitigação de emissões líquidas de CO2 e a redução substancial dos gases do efeito estufa. Os países, para cumprirem esse objetivo, os países signatários estabeleceram suas próprias metas individuais, as chamadas NDCs, Nationally Determined Contributions. As NDCs, elas são renovadas a cada 5 anos, individualmente, e demandam um acréscimo de compromisso em relação à NDC anterior do próprio país. E aí, como faz para essas NDCs se transformarem em realidade? Isso acontece por meio das medidas públicas. Elas têm um papel importante na orientação e controle do cumprimento das metas individuais dos países signatários. E pensando que a aplicação de uma política pública e as consequências dela, o surtir efeitos dentro da realidade, tem um delay de tempo, as décadas de 2020 e 2030, elas são consideradas decisivas para alcançar os resultados que se almeja para 2050 dentro do acordo. E aí, as edificações, onde elas entram com isso, né? O IPCC, ele classificou as edificações como um dos maiores responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa, é um dos maiores contribuintes. E eles acarretam um grande impacto nas cidades por ter essas emissões concentradas ali, aumentando os riscos de eventos extremos relacionados a mudanças climáticas. Apesar de ser um grande emissor, as edificações elas têm um potencial enorme de reverter esse cenário. E por isso que vem o link entre Acordo de Paris e as edificações. Principalmente a importância da gente ter políticas públicas voltadas para o setor da construção civil e de edificações para conter as emissões de gases de efeito estufa. E aí, o intuito desse artigo com isso é investigar e analisar essas abordagens políticas públicas brasileiras voltadas para edificações. E isso a gente fez por meio de uma revisão sistemática da literatura, com levantamento e análise de materiais, instrumentos legais e artigos. Entrando um pouquinho no contexto brasileiro, o Brasil, dentro da sua NDC, se comprometeu a reduzir os gases de efeito estufa em 48% para 2025 e 53% para 2050. Além disso, para metade desse século, ele almeja buscar a redução das emissões líquidas neutras. E aí, como ele vai atingir essa meta? Ele estabeleceu 3 objetivos bem claros. Primeiro, contenção do desmatamento, especialmente na Amazônia, e a restauração da sua área de florestas degradadas. O segundo, ampliação da sua matriz energética com fontes renováveis, visando 18% de bioenergia sustentável e 45% de energias renováveis até 2030. E a terceira, uma adoção de uma prática e tecnologias para melhorar a eficiência energética em diversos setores, como indústria, transporte e construção. Aí, aqui cabe um ponto levantar que, as NDCs, elas têm diferentes estratégias de descarbonização. Tudo isso depende muito, varia muito de acordo com a realidade socioeconômica, a matriz energética e o clima de cada país.
Os países desenvolvidos, eles procuram dar um enfoque a uma modernização das edificações existentes para consumos mais eficientes de energia, enquanto os países em desenvolvimento que têm um maior potencial de mitigação em novas edificações. E o Brasil se encontra justamente nessa fase, em desenvolvimento e com previsão de expansão urbana, que demanda uma ação legislativa para controlar principalmente nesse âmbito. E aí, a partir desse enfoque, a gente pode levantar 3 pilares, 3 frentes principais de atuação legislativa do país. Planos diretores de edificações municipais, a implementação de legislações específicas para controle de emissão durante o processo de construção e utilização das edificações e o estabelecimento de padrões de eficiência energética, ou seja, construções mais sustentáveis e construções que utilizem energias mais eficientes. Dentro desses enfoques, vamos dar um enfoque em cada um desses 3 pilares. O de legislação voltado para a eficiência energética. As edificações, elas têm um papel importante nesse contexto, porque elas demandam energia desde a produção do insumo que vai ser usado na construção até o seu uso operacional, o fim do seu ciclo de vida. E aí, qual é a realidade que a gente encontra na legislação brasileira? Ela está, sim, congruente com o compromisso do Acordo de Paris de uma energia de menor impacto ambiental, com menor emissão de gases, mas a gente não vê nenhuma política pública voltada para controle de energia, uma maior eficiência energética dentro de edificações. Isso é um ponto relevante, especialmente quando a gente considera o contexto do país, que é um país em desenvolvimento, com uma expansão urbana constante, que implica na ampliação da produção de novas edificações e no aumento da demanda energética consequentemente. Isso ressalta ainda mais a importância e a necessidade de políticas públicas voltadas para essa eficiência energética dentro do setor de edificações para garantir essa redução de emissões. Entrando agora um pouquinho dentro do pilar das legislações voltadas para uma edificação mais sustentável, a gente pode ressaltar aqui a importância das edificações dentro do contexto urbano. Elas contribuem significativamente para as emissões, desde a sua produção de insumos até a operacional, como a gente tinha citado anteriormente. Além disso, o crescimento populacional e a verticalização das cidades, elas intensificam ainda mais essa demanda por edificações, aumentando mais ainda a pressão sobre um melhor desempenho das edificações e também do consumo de recursos que são finitos do planeta. Dentro da realidade que foi analisada aqui, a gente não encontrou nenhuma legislação específica voltada para controle de emissões de edificações. Entretanto, está em votação nesse momento na Câmara de Deputados a Lei 412/2022, que ela regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Isso pode promover um incentivo do uso de fontes de energias mais limpas, além de materiais alternativos dentro da construção civil, fomentado por esse mercado de carbono que vai movimentar políticas mais sustentáveis. E além disso, a gente tem a implementação do SIDAC. Ele é um banco de dados de produtos da construção que auxilia na tomada de decisões construtivas, com base no seu desempenho ambiental. E aí, por fim, o último pilar é o plano diretor de edificações. Os planos diretores, eles são de grande importância, essenciais para o desenvolvimento urbano. Eles estabelecem uma visão estratégica integrada para a cidade e eles funcionam como um mecanismo para um planejamento ambiental
promovendo a sustentabilidade e unindo questões socioambientais e de desenvolvimento urbano. E a realidade que a gente vê esforços voltados dentro das municipalidades, porém voltados para uma adaptação, mais para uma adaptação do que para uma mitigação das mudanças climáticas. E aí, essa integração da estratégia mais assertiva de um plano diretor com a definição de ações tangíveis para a efetiva implementação dessas metas é importante para assegurar os resultados eficazes na mitigação de edificações dentro do setor construtivo. E aí a gente entra dentro da discussão, que ao mapear essas políticas públicas brasileiras, a gente vê uma lacuna nas políticas voltadas para a redução de emissões de gases de efeito estufa, em que diz respeito à construção e edificações. Dentro da discussão, a gente tem 3 propostas possíveis. A criação de uma comissão nacional para coordenar e regulamentar essas ações, regulamentando, homogeneizando das demais instâncias administrativas uma regulação métrica e reporte de resultados, para a gente garantir uma unificação e ampliação das metas de reduções das emissões. A gente vê em um segundo pilar o SIDAC, é uma plataforma existente que a gente poderia reconhecer o seu potencial dentro do suporte de tomada das decisões e ampliando o seu banco de dados. Isso poderia funcionar como uma obrigatoriedade da indústria de reportar os insumos utilizados, os dados dos insumos utilizados dentro da construção civil na plataforma, para que tenhamos dados concisos e possam ser usados por equipes de projetistas, construtores, toda a cadeia para tomada de base de decisões. Tá? O terceiro ponto é o plano diretor municipal, que se a gente fizer em conjunto com o zoneamento e o código de obras da cidade, deve incluir aspectos específicos para a redução de emissões de carbono em todas as fases, desde a concepção das edificações até o descarte de materiais. Isso iria garantir a sustentabilidade seja considerada em todas as etapas do desenvolvimento urbano. E aí, com base nisso, a gente aponta como é necessária a implementação imediata de ações para que as metas estabelecidas dentro do país para 2050 sejam viáveis de serem cumpridas. Como conclusão, o Brasil, ele como um signatário do Acordo de Paris, ele assumiu o compromisso em relação à preservação ambiental e à transição para uma matriz energética mais eficiente, principalmente por meio da adoção de fontes renováveis. A legislação brasileira, ela reflete, de fato, esse compromisso em buscar uma eficiência dessa energia. Mas fica evidente a falta de medidas adicionais para alcançar patamares mais ambiciosos, especialmente no setor da construção civil. Dentro do âmbito da legislação, as legislações ambientais relacionadas a energias, elas foram promulgadas antes do Acordo de Paris, ficando aqui a dúvida da sua efetividade e da capacidade do Brasil de ampliar a sua ambição para atender às metas estabelecidas dentro do compromisso ambiental global. E o plano diretor das cidades analisados, eles demonstram sim uma preocupação com a redução dos gases de efeito estufa urbanos, mas eles carecem de medidas específicas para sua ampliação e controle da sua efetividade. Dentro das ações, a gente vê o governo federal demanda uma promulgação de diretrizes para que estados e municípios possam criar suas próprias medidas com base em estrutura federal. E essa abordagem permitiria uma homogeneização das orientações, métricas, controle de todo o território nacional, garantindo o cumprimento das metas de redução de gases de efeito estufa.
E, além disso, as políticas públicas brasileiras, elas estão relacionadas ao setor da construção civil, elas carecem de estímulo substancial para estruturar os compromissos mais efetivos. São ações voltadas principalmente para conscientização e carecem de estímulos para uma contribuição nacional mais significativa na limitação do aumento da temperatura do planeta. Aqui eu deixo o referencial bibliográfico utilizado ao longo de todo o desenvolvimento do artigo e os nossos contatos, meu e da professora e doutora Vanessa. Muito obrigada e até a próxima!